Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Iniciamos agora o episódio de número 30 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E agora nós vamos responder a pergunta de número 58, lá do Catecismo de São Pio X. Só antes de ler a pergunta, a gente lembrar que a pergunta de número 57 foi a que a gente respondeu em que estado Deus colocou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Então, que estado o homem foi criado? E a gente já aprendeu que foi num estado de inocência e de graça. A graça santificante que faz o homem crescer na amizade com Deus para poder fazer comunhão com Ele, até se tornar um com Deus. Lembrando disso, agora vai fazer mais sentido a pergunta de número 58. A pergunta é: além da inocência e da graça santificante, quais outros dons Deus concedeu aos nossos primeiros pais? Então a gente já sabe que foi inocência e a graça santificante são dons de Deus. E agora a gente quer saber aí se ele deu mais alguma coisa aí, tem mais algum bônus aí nessa história. E o Catecismo responde assim: além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deveriam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes. E esses dons eram, em primeiro lugar, a integridade. A integridade é a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Em segundo lugar, a imortalidade, que é a imunidade contra todas as dores e todas as misérias. E em terceiro lugar, a ciência proporcionada ao seu estado. Ponto final, terminou a resposta. Agora a gente vai começando a explicar. A gente falou que o homem foi criado em estado de inocência e recebeu a graça santificante. Essa graça santificante é também um dom que a gente recebeu de Deus. Mas é um dom sobrenatural, porque a graça santificante, a gente falou exaustivamente, ela nos eleva para além da nossa natureza e nos dá a possibilidade de participar da vida divina, da felicidade de Deus, que vai além da felicidade meramente natural aqui desse mundo natural. Só que Deus deu outros dons ao homem também, que não são sobrenaturais, mas são, na linguagem nossa mais técnica, preternaturais. É uma espécie de perfeição, mas agora dentro da nossa natureza de criaturas. Cada vez eu vou pensando num exemplo mais tonto que o outro, mas vamos ver, acho que a gente vai conseguir entender. Então, a gente falou do exemplo no episódio passado do pica-pau, né, que recebeu um dom sobrenatural, uma graça humanizante. E aí ele podia falar, podia conversar, podia fazer coisas que são de uma outra natureza, que é da natureza humana, que é acima da natureza dele animal. Então vamos imaginar que um pé de alface recebeu uma graça animalizante, só para a gente inventar aqui. Recebeu um dom de sair correndo, né? Porque os animais, eles podem se mover livremente, então eles têm movimento. Um animal pode levantar e sair correndo. Então, vamos imaginar que o pé de alface recebeu um dom de levantar e sair correndo. Então, isso daí é uma graça, um dom sobrenatural, porque está além da natureza vegetal deles. Se você dá um dom para um animal, para ele se comportar como humano, também vai ser sobrenatural. Mas vamos pensar agora, vamos pensar na natureza animal. Vamos imaginar que você dá a capacidade para uma tartaruga de correr tão rápido quanto um leopardo. Aí a gente não está falando de sobrenatural, porque o leopardo também é um animal, está dentro da categoria. É uma coisa surreal, né? Que a gente fala assim, nossa, na realidade, dentro do universo da realidade, não é possível isso. Surreal é, mas não é sobrenatural, seria preternatural. Ou seja, uma turbinada, né, numa capacidade que aquele animal ali já tem. A tartaruga já anda, ela até dá uma corridinha, né, mas igual um leopardo aí não dá, né, cara? Mas essa turbinada aí seria um dom preternatural. Quais foram os dons que nós recebemos no momento da criação? A nossa turbinada.
Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que vai ser mais fácil de explicar. Ele termina falando que é a ciência, uma ciência proporcionada com o Estado. Ou seja, o homem foi, no momento da sua criação, premiado com uma sabedoria, uma ciência de uma ordem imensamente superior ao conhecimento natural. Seja um conhecimento de Deus, seja o conhecimento do mundo, dos outros seres, das outras criaturas. Esse presente se refere à possibilidade do homem de conhecer as coisas de maneira clara, sem nenhum tipo de obstáculo. Tanto conhecer Deus, quanto conhecer o homem, dentro do nível natural. Pois naturalmente o homem tem a capacidade de conhecer alguma coisa de Deus até certo ponto. Vamos lembrar dos filósofos. E uma outra coisa é o conhecimento sobrenatural de Deus, que é onde a gente vai fazer comunhão com Ele. Isso é a graça santificante. Mas é um conhecimento natural de Deus, mas turbinado, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. E um conhecimento assim também de todas as outras criaturas e de si mesmo. Ou seja, como se Deus tivesse desbloqueado a inteligência do homem, a razão do homem. E agora já dá para aproveitar e pular para o outro dom, que é a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Ou seja, Deus, ele desbloqueia a força de vontade do homem, de modo que ele consegue perfeitamente controlar todos os seus impulsos, todas as suas paixões. É isso que ele chama lá de integridade. A gente consegue ser uma pessoa íntegra, a gente não se vê dividido, uma pessoa que quer fazer um negócio, mas acaba fazendo outro. Quase como se tivesse dois tipos de vontade dentro do homem, né? Eu sei que eu não posso comer o cachorro quente, a pizza e a lasanha, mas aí eu vou lá e como. Eu não consigo me segurar. A vontade de comer o x-tudo lá é mais forte do que eu. Veja, é uma pessoa dividida. É como se ela tivesse duas vontades. Então, aqui com esse dom, não tem essa divisão. Você consegue perfeitamente dominar-se a si mesmo. Controlar as suas paixões, controlar os seus desejos, seus instintos, submetendo-os à reta razão, ou seja, ao juízo correto das coisas e ao ordenamento que proporcionou o próprio Deus. Essas coisas estão ligadas. O homem desbloqueou a inteligência, ele sabe porque as coisas são desse jeito, sabe como as coisas funcionam e ele atua em conformidade com as leis do Criador, com a lei natural. E agora o homem que está em perfeita harmonia com a lei natural, a gente vai pegar lá o outro dom que Deus deu, que é, aqui está dizendo, a imortalidade. Ou seja, é imune a todas as dores e a todas as misérias. Então, esse conhecimento desbloqueado de tudo que existe, dos seres, esse controle das paixões, no plano físico, permite ao homem viver sem dores, a ausência da dor, a ausência da morte, de todas as enfermidades, de tudo isso. Isso não atacava o homem. Ele estava em perfeita harmonia com o mundo, com a natureza, com os outros animais e consigo mesmo. Ou seja, qual que é o plano de Deus, criando o homem desse jeito e dando esses dons? Que o homem pudesse viver a vida dele aqui nessa terra, com esses dons, sem passar pela dor, sem passar pelo sofrimento, por doenças, viver os seus dias aqui na Terra e depois, sem viver a experiência drástica da morte, que é a separação da alma com o corpo. Essa é a morte, é quando o corpo se separa da alma, sem passar pela morte, o homem com o corpo e com a alma seria assumido na vida divina. Então a gente ia participar da vida de Deus, a gente ia entrar para a vida eterna. Então viver os nossos dias aqui em harmonia com a natureza, com as outras criaturas, sem conflito, ordenando todos os nossos sentimentos, as nossas paixões à reta razão, ao bem, à lógica e a Deus, e a gente, transcorrido o nosso tempo aqui na Terra, entraríamos a fazer parte da vida eterna com Deus. E assim o homem com Deus viveria feliz para sempre. Fim. Só que não, né? Deu ruim. Aí no fim deu ruim, porque aí depois tem aí o pecado original. Aí deu ruim.
não deu certo. Mas nós vamos falar disso em outro episódio. Por enquanto eu só queria explicar os dons préternaturais. Então, o episódio 29 e o 30 a gente falou isso, como Deus criou o homem, os dons que ele deu o dom da vida, o dom natural, criou o homem na sua inocência, deu os dons préternaturais, que foi essa turbinada, esse desbloqueio na inteligência do homem, que permitiria ao homem viver de tal modo em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com as outras criaturas, que nem mesmo a dor e a morte iriam fazer parte dos seus dias aqui na Terra. Ao contrário, só ia fazer para ele desenvolver o outro dom que ele recebeu, que é a graça santificante, que ia crescendo cada vez mais enquanto ele estivesse aqui na Terra, ao ponto dele poder participar da vida de Deus lá no céu. Então são esses os dons naturais, préternaturais e sobrenaturais, assim que Deus criou o homem. É isso que a gente acredita, essa é a fé católica. E aí a gente vai ver como que a gente perdeu esses dons, estragando tudo, no próximo episódio. Tá bom? Deus abençoe você, espero que você tenha entendido e a gente se encontra na próxima. Tchau!